Este vídeo tem mais perguntas do que respostas, mas é proposital porque eu acho que todos vocês conseguem, com a sua própria consciência, responder cada uma dessas questões. Eu acredito que está seriamente na hora da população tomar as ruas do país. Não importa dia nem horário, se é durante a semana, se é à noite, o que está acontecendo agora no Congresso Nacional pode mudar negativamente a vida de todos nós. Não dá para suportar toda semana a ameaça de que o Congresso vote projetos inconstitucionais, de anistia e de blindagem para criminosos. A sociedade não pode ser refém dessas organizações criminosas que lutam por impunidade, para as leis não serem aplicadas. A quem interessa que a lei criminal não tenha validade? E que tipo de pessoa, de eleitor, aprova a impunidade para quem pratica crimes? Como pessoas que apoiaram tanto a Lava Jato em nome de uma suposta luta contra a corrupção, podem agora estar ao lado de Nicolas Ferreira, Hugo Motta, Valdemar da Costa Neto, Sóstenes Cavalcante, lutando pela própria corrupção? Não faz o menor sentido. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, de novo quer pautar a votação da anistia para Bolsonaro e os militares e civis que tentaram um golpe de Estado no Brasil, envolvendo destruição, agressão e até assassinato. E junto dessa anistia, Hugo Motta também quer votar a PEC da blindagem, que, entre outras coisas, vai impedir a polícia e a justiça de investigar e processar os crimes que os próprios parlamentares praticam. Eles literalmente não aceitam as leis, não admitem responder por elas. Nunca se viu, em nenhum outro país, uma quantidade tão grande de políticos que tenham a coragem de votar e de aprovar leis que ajudem eles mesmos a praticarem crimes de uma forma livre, sem nenhum tipo de oposição. A impressão é que o Brasil está dominado por uma grande facção criminosa, onde os políticos fazem parte dela e determinam o que e quem pode ou não investigar. Tem-se a imagem de que o país se tornou um perfeito estado do crime, onde toda a população é refém dele, onde todas as pautas sociais são criminalizadas e os crimes dos parlamentares é que são legalizados. Não é estranho que eles recebam salários dos nossos impostos para votar em leis que garantam que eles possam ser criminosos livremente? Não é esquisito que tenhamos um deputado nos Estados Unidos atentando contra o Brasil, contra a nação inteira, e que ele não tenha ainda perdido seu cargo? Não é estranho que um ministro do STF tenha votado contra crimes tão evidentes no processo que julgou a tentativa de golpe? Não é assustador ver que o Congresso simplesmente parou há mais de um ano para tentar salvar uma família, a família Bolsonaro, e que agora querem engatar um projeto de emenda que salve o próprio Congresso dos crimes que ele comete? Não é estranho para você que alguém, não se sabe quem, tire dinheiro do próprio bolso para pagar grandes eventos na Avenida Paulista para pedir anistia, interessado na impunidade de um único homem, que se chama Jair Bolsonaro? Não é incomum que um pastor como Silas Malafaia batalhe tanto por essa impunidade? Não é absurdo que toda semana a gente tenha que se defender dessas coisas que estão acontecendo abertamente no Congresso? Parece que esse país não é mais nosso, da sociedade brasileira. Parece que o poder público, especialmente o Congresso, já está tomado por forças muito poderosas e perigosas. Eles criam esses projetos totalmente ilegais, contraditórios com os princípios jurídicos que mantêm o Estado democrático de direito e querem depois que o presidente Lula sancione e que o STF não faça valer a Constituição, que não diga que essas leis e emendas são totalmente inconstitucionais como efetivamente são. E eles sabem disso. Querem fazer isso e forçar a aprovação da justiça, ameaçar o poder judiciário. E quem ameaça promotores, juízes e agentes da justiça, boas pessoas não são. Hugo Motta trocou o relator da PEC da blindagem sem nem dizer o porquê, colocando Cláudio Cajado, do Republicanos, nessa função. Um político com relação de proximidade com Arthur Lira, do PP, o partido que tem Ciro Nogueira como presidente, aquele que o ICL nos contou que recebeu dinheiro do PCC. Avaliando esse contexto, que tipo de deputado ou senador quer ter o poder de dizer se o STF deve ou não abrir ações criminais contra parlamentares? Qual o interesse de deputados e senadores em impedir o trabalho da justiça, de investigar e punir políticos corruptos que praticam lavagem de dinheiro, tramam assassinatos, como fizeram os irmãos Brazão, ameaçam vidas,
A quem interessa atrapalhar o trabalho da justiça? Mesmo quem não entende de leis, não é possível que não consiga ver a inconstitucionalidade desses dois projetos, anistia e PEC da blindagem. Como colocar na Constituição um texto relativizando o princípio que diz que todos são iguais perante a lei, menos deputados, senadores e golpistas? Justamente os criminosos da alta cúpula do Estado brasileiro ficando livres de investigações, processos e punições, enquanto o dinheiro da sociedade é desviado em praça pública por eles. Ao mesmo tempo, não votam nada que beneficie a população, como a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, e o trabalhador que recebe até 5 mil declara imposto de renda e esse imposto é desviado pelos parlamentares que se enriquecem, sem que a polícia, o Ministério Público e o Judiciário possam fazer nada. Sem sentido, zero ética, zero moralidade, zero respeito com o povo. Sabe o que acontece? No governo Bolsonaro, a polícia não trabalhava, o STF não ficava sabendo de nada, o Ministério Público não podia fazer nada porque Augusto Aras impedia. Por isso, tudo era calmo. Os parlamentares roubavam emendas, desviavam dinheiro do INSS de vacinas, lavavam esse dinheiro em fintechs obscuras e tudo ficava por isso mesmo. Bolsonaro ia nas redes sociais dizer que não investia em programas sociais porque o PT tinha roubado todo o dinheiro do país, enquanto era ele que pegava o dinheiro que existia sim e comprava os parlamentares, impedindo-os de pautarem o seu impeachment, mesmo diante do descaso com a morte de brasileiros na pandemia. Eles se acostumaram à prática deliberada de crimes sem serem incomodados com isso. No governo Lula, a polícia está trabalhando, investigando os golpistas, vasculhando as provas desses criminosos, descobrindo ligações entre PCC e Faria Lima, desmontando a farsa de que a direita e os bolsonaristas são honestos. Como nesse governo, então, eles não estão conseguindo fugir das leis, então estão tentando de tudo para tentar mudar elas, para aprovar um texto legal que impeça a justiça de fazer o seu trabalho, que deixe eles atuarem dentro da ilegalidade, como faziam no governo Bolsonaro. Hoje é o Lula, o PT e a esquerda que estão lutando contra a blindagem e a anistia. E ainda tem gente que se recusa a enxergar. Se o Lula é tão corrupto quanto dizem, por que ele não está interessado nessa PEC da blindagem que pode impedir ele de ser preso no futuro? Ou os parlamentares da esquerda de serem presos? E por que Sérgio Moro, que é um herói contra a corrupção, não está brigando para que a PEC da blindagem não seja aprovada? Porque ele e o Dallagnol hoje sobem em palanques que querem derrubar a Constituição. Não é possível que o ódio à esquerda faça tantos brasileiros cegos diante desses absurdos. A briga desses parlamentares nunca foi contra a esquerda, sempre foi o crime lutando contra a lei. Os criminosos dando a vida para derrubarem as instituições e a justiça.